João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Ou Evangelho segundo João, capítulo 6. Essa noite é uma noite especial para todos nós. É aquele momento do mês em que nós celebramos a ceia do Senhor, que nós fazemos menção à morte e à ressurreição de Cristo, em que nós partimos o pão, bebemos do cálice, lembrando aquilo que Cristo fez com seus discípulos e nos ensinou, dizendo: façam isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Enquanto Jesus ainda não volta, nós tomaremos essa ceia como igreja do Senhor. E naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, tomaremos mais uma vez dessa ceia, e agora servida pelo próprio Mestre. Glórias sejam dadas ao nome dele. Amém? João 6, nós vamos ler alguns textos aqui. O capítulo 6 é um dos maiores capítulos da Bíblia, talvez o maior capítulo do Novo Testamento. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas é importante que nós tenhamos um entendimento geral. Por isso nós vamos ler capítulo 6, verso 1. João 6, 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E o texto segue. Esse é o texto que é logo anterior à grande multiplicação dos pães e peixes que Jesus realiza. Jesus estava pregando o evangelho em outras partes, curando os enfermos. Então ele vai para essa região, a região da Galileia, próxima ao mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. E ali, daquela região, foi de onde Jesus tinha chamado 3 de seus discípulos, a saber, André, Filipe e Pedro, Simão Pedro, irmão de André. E ali naquela situação, Jesus está ensinando os seus discípulos bem numa rota que era uma rota de ida a Jerusalém, onde as pessoas iam, nessa época da Páscoa, para celebrar a Páscoa, para, como povo de Israel, como povo judeu, celebrar a Páscoa. Então havia muita gente ali naquela caminhada, e a fama de Jesus já havia se espalhado. Então as pessoas, ao saberem que Jesus estava naquele local, dirigem-se até lá, e Jesus faz uma pergunta pegadinha para Filipe, que era daquela região. Tipo assim: você conhece aí a região, você sabe onde ficam os mercados, você sabe quanto que é o preço do pão por aqui? Me diz, onde é que nós vamos encontrar pão para todo esse povo? E a Bíblia diz então que Jesus estava fazendo isso para testar Filipe, porque ele já tinha ideia do que ele iria fazer. Como Jesus fez em outros milagres, que nós vemos no livro de João. Quando falta vinho naquele casamento e a mãe de Jesus, Maria, vem até ele e diz: Jesus, falta vinho. E Jesus faz aquela pergunta: mulher, o que tenho eu contigo? Em outro momento, em João capítulo 5, Jesus está à beira de um poço, de um tanque, o tanque de Betesda, onde haviam pessoas que esperavam o movimento das águas para serem curados. E Jesus olha ali, tem um paralítico, e ele olha para o paralítico e diz assim: você quer ser curado? Que pergunta, né? Jesus cheio de fazer perguntas que ele já sabe a resposta, mas sempre para reafirmar a sua divindade. Da mesma forma, Jesus faz aqui com Filipe, perguntando onde é que dá para comprar coisas. E Filipe, conhecendo a Jesus, poderia dizer assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode fazer o que quiser. Mas a resposta dele é: nem com 200 denários, ou nem com 200 moedas de prata. Uma moeda de prata era equivalente a uma diária de trabalho. Então, Filipe está dizendo assim: olha, nem com 8 meses de trabalho a gente vai conseguir pão suficiente para que cada um coma um bocado. É difícil, Jesus, é complicado. Então, a partir daí, vem um outro discípulo de Jesus, André, também ali da região, talvez querendo fazer uma piadinha com Jesus, né? Fala assim: Jesus, tem muita coisa não, mas tem um garotinho aí, tem 5 pães e 2 peixinhos. Estava de brincadeira, né? Jesus fala: beleza, é isso, eu não preciso de muito, eu só preciso de tudo. Então, traz. E Jesus faz aquela famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Ao terminar, então, esse momento, Jesus alimenta toda aquela multidão, ele se retira, vai orar, e os seus discípulos, então, vão atravessando o mar da Galileia, atravessando aquela grande lagoa, vão atravessando ali, e Jesus depois vai
ao encontro deles, andando por sobre o mar. Lembra? Nessa feita que Jesus anda sobre o mar, aqueles discípulos ficam todos desesperados. O que é isso? Um fantasma? Jesus vai vir, peraí, calma aí, sou eu, gente, fica tranquilo. Aí tem a famosa caminhadinha, o surf, né, de Pedro. Pedro vai até Jesus, naufraga ali, afunda, Jesus pega ele pelos braços, volta no barquinho e vai até a outra margem. Chegando na outra margem, Jesus tem uma surpresa, não uma surpresa para Jesus, mas tem uma situação que era uma surpresa para todos nós e para os discípulos. Aquele povo que tinha acabado de comer dos pães e peixes, tinha seguido os discípulos, perceberam que Jesus já não estava ali na redondeza, e falaram assim, peraí, vamos atrás desse cara. E então atravessaram também, alguns de barco, outros deram a volta e chegaram do outro lado. E aí nós lemos então o verso 25 agora, verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Lembra, Jesus foi caminhando sobre as águas, então ninguém viu como é que Jesus chegou lá. Ele falou, mestre, como é que vocês chegaram aqui? E aí Jesus já começa o seu discurso amável para com essas pessoas. Verso 26, ele diz, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? E que farás? Os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão dos céus, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vai lá para o versículo 48 agora. Jesus continua, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá sempre, viverá para sempre. Verso 59, ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar, queridos? Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos que mais uma vez a Tua misericórdia e graça toque a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que a nossa mente não fique obscurecida, que o nosso coração não fique travado, mas que nós possamos compreender de fato a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor revelada na Tua palavra. Que o nosso coração seja terreno fértil para a boa semente do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nessa noite nós celebramos a ceia do Senhor, e este aqui é um texto muito importante para isso. Esta aqui é a última Páscoa que Jesus participa. Na próxima Páscoa, Jesus já vai estar sendo crucificado. Essa é a última Páscoa que Jesus participa antes da sua crucificação. E Jesus fala de pão, Jesus fala de sangue, Jesus fala de carne, numa Páscoa de novo. Lá na frente, na próxima Páscoa que Jesus vai celebrar, a Páscoa que ele institui a Santa Ceia, ele fala de novo, este pão representa o meu corpo, este cálice representa o meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim.
Mas uma Páscoa anterior a essa, Jesus está nessa situação, em que ele acaba de multiplicar os pães e peixes. E as pessoas então vêm atrás de Jesus, querendo comer mais. E Jesus lhes confronta. Jesus mostra a eles que havia uma motivação incorreta, uma motivação errada. Eles foram atrás da pessoa certa, com a motivação errada. E o tema que eu quero trazer nessa noite para os irmãos é: fome de quê? Fome de quê? E nós vemos essa postura estranha, ou essa postura talvez complicada de Jesus diante daquelas pessoas que estavam querendo ver mais um pouco dos milagres de Jesus. Mas Jesus então lhes insiste que aquilo não estava correto. Queridos, muitas e muitas pessoas buscam Jesus. Mas por que buscamos a Jesus? Qual é o intuito de buscarmos a Jesus? A palavra do Senhor vai dizer que todo ser humano, já viu aquela frase, né? Que todo ser humano tem um buraco dentro de si, que tem o tamanho de Deus. Isso está parafraseado na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Todo ser humano tem fome de Deus. Todo ser humano tem desejo pela eternidade, embora não saiba muitas vezes trazer isso de uma forma que ele mesmo entenda. Não sabe expressar isso e começa a buscar, a tentar satisfazer essa fome de diversas formas, inclusive na religião, inclusive em Jesus. Tenta saciar a sua fome em Jesus, mas não de Jesus, e sim de algo que Jesus pode fazer. E muitas pessoas procuravam a Jesus por aquilo que Jesus fazia. Muitas pessoas procuravam a Jesus para receber uma cura. Pessoas buscavam a Jesus pela ressurreição de familiares. Pessoas procuravam a Jesus por inúmeros motivos. E Jesus deixava que essas pessoas viessem até ele. Jesus, em certo momento, diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, eu vou aliviar vocês. Jesus permitia que as pessoas viessem até ele para que tivessem as suas necessidades supridas. Mas essa é só parte da caminhada cristã. Quando nós lemos o livro de João, o Evangelho de João, todas as vezes que algum milagre de Jesus é mencionado, João não fala sobre milagre, João fala sobre sinal. E o sinal aponta para algo que não é ele mesmo. O milagre, aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, não é o fim de todas as coisas, mas algo que aponta para a sua supremacia, para a sua grandiosidade, para ele como plenitude de todas as coisas. E uma vez sabendo que Jesus tem capacidade de suprir aquela fome momentânea, nós deveríamos olhar para isso como um sinal e dizer: Senhor, se o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem que ser, de fato, o Senhor da minha vida. Eu quero render toda a minha vida ao Senhor, porque eu entendi o sinal. E é isso que Jesus confronta para aquelas pessoas. Ele diz: vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam, não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram do pão, ficaram satisfeitos e querem mais. Talvez a motivação daquele povo é: vamos ficar perto de Jesus, né? Não precisa trabalhar mais, Jesus sempre vai dar um jeitinho. Vamos montar uma padaria no deserto, imagina que coisa maravilhosa, ainda mais nessa rota que vai até Jerusalém, nós vamos ganhar muito dinheiro com esse homem. E muitas pessoas vão até Jesus, buscando o que Jesus pode dar. E Jesus pode nos dar muitas coisas. E Jesus nos dá muitas coisas. Mas estar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, é diferente de experimentar as coisas que Jesus pode fazer. Os 12 discípulos de Jesus experimentaram todas as coisas que Jesus podia fazer. Viram ali, em loco, viram no local, participaram, tocaram, viram pessoas sendo curadas, viram pessoas ressuscitando. Todos participaram, comeram e até ajudaram a Jesus em algum momento. Mas dentre estes estava o que a Bíblia chama de o filho da perdição, Judas Iscariotes. Aquele que participou de tudo que Jesus tinha para oferecer, menos de Jesus, menos da presença de Jesus, menos da intimidade com Jesus. Fome de quê? É a pergunta que eu faço nessa noite.
Por que nós vamos até Jesus? Qual o motivo de irmos até Jesus? A multidão então seguia Jesus não por quem ele era, não porque queria aprender, não porque queria ser discípulo, mas porque sabia que ele podia resolver situações complicadas. Talvez na vida de algumas pessoas, principalmente no evangelicalismo de hoje, vão até Jesus buscando uma vida mais correta. Já ouvi de pessoas dizendo assim: eu tenho que ir à igreja, eu tenho que participar de uma igreja, porque afinal eu tenho que criar os meus filhos num bom caminho. Os meus filhos estão crescendo e eu preciso ensiná-los um bom caminho. E há pessoas que vão até Jesus para ensinar um bom caminho para os filhos, ou para encontrar em si hábitos, coisas estranhas, coisas que não fazem bem, e buscam uma força espiritual para mudar aqueles hábitos que sabem que são hábitos destruidores em sua vida. Há pessoas que buscam a Jesus porque sabem que em Jesus existe poder para vencer o mal, e vêm até Jesus para quebrar as amarras do diabo, para destruir obras de feitiçaria, seja lá do que vão até Jesus porque sabe que Jesus tem poder para vencer o capeta. Vão até Jesus para se resguardarem espiritualmente, para de alguma forma ficarem com o corpo fechado. Há pessoas que vão até Jesus buscando sucesso financeiro, e essa é uma das modas do evangelicalismo. Deus te chamou para ser rico. Posso ouvir um aleluia? Não ouvi. Deus te chamou para ser rico. E muitas pessoas vão até Jesus para organizar as suas finanças, para ter prosperidade financeira, para ir bem nos seus negócios. Outras pessoas vão até Jesus para se sentir bem consigo mesmo, para experimentar uma carga de poder espiritual, babarem, gritarem, correrem e voltarem para casa cheios do poder, que segunda, terça acabou. Eu preciso de mais uma carga. As pessoas vão atrás de Jesus por muitos motivos. Jesus fez e faz muitas dessas coisas na nossa vida. Jesus cura, Jesus corrige as nossas vidas financeiras, Jesus abençoa o trabalho das nossas mãos, Jesus nos põe de fato num bom caminho, Jesus nos ensina moldes de vida, nos ensina moralidade, nos ensina ética, mas isso não é o todo de Jesus. Jesus não é moralidade, Jesus não é sustento financeiro, Jesus não é saúde, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Salvador de toda a humanidade. Infelizmente as pessoas vão nesse primeiro estágio de busca a Jesus e param ali. E é bem por este motivo que muitas pessoas deixam de seguir a Jesus. Porque uma vez que aquela fome foi saciada, eu não preciso mais de Jesus. Ou uma vez que aquela fome não foi saciada do jeito que eu queria que ela fosse saciada, esse Jesus não funciona. Esse Jesus não dá certo. Eu vou buscar um outro Deus que faça aquilo que eu estou tanto querendo que Ele faça. E não é à toa, queridos, que aí na sequência do texto, lá no verso 60, olha o que diz: ao ouvirem isso, ao ouvirem essa pregação de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E olha o verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque Jesus falou assim: eu não vou fazer isso que vocês estão querendo. Vocês estão me procurando pelos pães, eu não sou só pão. Eu não sou um padeiro. Eu sou, na verdade, o pão vivo que desceu do céu. O que vocês têm que buscar não é o pão que eu posso dar. O que vocês têm que buscar é o pão que eu sou. Ele diz: não trabalhem pela comida que perece. Não busquem na vida simplesmente as coisas da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Interessante que há duas palavras no Novo Testamento que são traduzidas por vida. A palavra bios, de onde vem biológico, e a palavra zoe. A palavra bios fala de existência material, existência física, de existir. A palavra zoe fala da abrangência, do propósito, dos planos, dos pensamentos, de uma complexidade que forma a vida. Que palavra vocês acham que Jesus usa quando ele diz: eu sou o pão
da vida. Zoe ou bios? Que palavra? Jesus diz, eu sou o pão da Zoe. Eu sou o pão da vida. O que eles estavam procurando? Pão. Qual pão? O pão da bios. O pão da existência. E o que Jesus está ensinando é, não trabalhem só para existir. Busquem viver de fato. Não queiram somente sobreviver e me usar como aqueles que vai prolongar a vida de vocês. Vivam de fato. Vivam de verdade. Eu sou o pão da vida. E aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, que linguagem macabra, né? Aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Jesus então usa como paralelo aquilo que eles mesmos estavam apresentando. Jesus se apresenta como aquele que de fato é alguém a ser buscado, e eles fazem uma pergunta tão estúpida para eles. Diz, então me faz um sinal. Se é você mesmo aquele que devia vir, faz um sinal. Que sinal miraculoso você vai fazer? Moisés fez cair pão do céu, e os nossos antepassados comeram. Como quem diz assim, você acha que multiplica 5 pães e 2 peixinhos, já é o cara agora. Moisés alimentou não 5.000 pessoas, alimentou todo o povo de Israel durante 40 anos. Qual sinal miraculoso você vai fazer para que creiamos em ti? Povo mal educado, né? Vocês não entenderam nada. Aquele pão falava de mim. O pão não foi Moisés quem fez descer do céu. O pão da vida, o pão do céu, o meu Pai fez descer. E eis ele aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, sou eu. Jesus usa a comparação que eles fizeram do maná. Ele diz, olha, aquele pão eles comeram e tiveram fome de novo. Aquele pão eles comeram e morreram. Mas aquele que come deste pão da vida nunca morrerá. Nunca, nunca deixará de existir a presença do Senhor para toda a eternidade. Jesus percebeu a fome daquele povo, mas entendeu que a fome era do pão errado. Eles queriam bios. E Jesus estava ali ensinando que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham zoe e a tenham em abundância. Não vim simplesmente prolongar os dias de vocês, prolongar a existência de vocês. Eu vim dar verdadeira vida, porque a minha carne, diz Jesus, é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. O resto é resto. O resto se estraga, o resto perece, o resto passa. E se Deus é simplesmente para nós a fonte de coisas para a bios, sinto muito te dizer, mas você está morto. Se nós só buscamos Jesus para que Ele possa saciar a nossa fome do pão material, nós ainda estamos mortos. Precisamos viver. E essa vida só vem de experimentar de fato, de comer de fato, da carne e do sangue de Cristo. Mais do que simplesmente buscar o que Jesus pode nos dar, mas buscar de fato a Jesus. Mais do que buscar os benefícios que Deus tem para nós, mas buscar um relacionamento com Cristo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma série de regras, não é uma série de rituais. Cristianismo não é moral, cristianismo não é ética, cristianismo é um relacionamento com o Criador de todas as coisas, através de Cristo Jesus. E uma vez que temos esse relacionamento, todas as outras coisas são equilibradas na nossa vida. Mas é uma consequência de um relacionamento. Porque nós podemos, e muitas pessoas fazem isso, encontrar em Jesus muitas e muitas coisas que consertam a nossa bios, que consertam a nossa vida. E podemos ter um casamento feliz, uma vida financeira feliz, uma vida saudável, uma vida tranquila, sem, contudo, experimentar da salvação. Entende isso, queridos? Podemos buscar tantas coisas e aprender tantas coisas de Jesus, sem, contudo,
experimentar de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Aquela pergunta que eu sempre faço: quantos são pais aqui? Imagina só, se o seu filho só viesse até você para pedir dezão. Ô pai, dá dezão. Dezão hoje não compra mais nada, né? Na minha época, meu pai me dava dezão, eu ia faceiro para a escola, fazia feira, sentia o cara mais rico da terra. Hoje você dá dezão para uma criança, você compra um Cheetos e uma Coca-Cola, acabou o dezão, né? Mas imagina, filho que só busca o pai, só procura o pai quando quer alguma coisa. Não passa tempo com o pai, não conversa com o pai, não ama o pai, não agrada o pai. Só pede, pidão. Imagina. Imagina no relacionamento de uma esposa com o marido, que é só na base dos benefícios. Não tem amor, não tem carinho, não tem mais nada. É só... Só. Que relacionamento é esse? E o nosso relacionamento com Deus? A maioria dos cristãos buscam a Deus no momento da aflição. O que não está errado, a gente tem que buscar a Deus mesmo no momento da aflição, a gente pode fugir dele. Infelizmente tem gente que acha que tem que fugir de Deus para consertar a vida e depois volta para Deus. Não, quando a vida está bagunçada, é aí que a gente precisa mais de Deus. Mas a gente não deve buscar a Deus somente quando as coisas estão bagunçadas. Devemos conhecer o Senhor, nos tornarmos discípulos do Senhor, buscarmos compreender a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, os gostos do Senhor, alegrar o Senhor com a nossa vida, que Ele nos ensina a viver, sermos de fato discípulos de Cristo. É isso que Jesus está falando. Não trabalhem pela comida que perece. A gente já busca de tantas formas aquilo que nós queremos. E infelizmente dentro da religião, Deus virou somente mais uma fonte de alimento para bios. Que Jesus é somente mais um gênio da lâmpada, mais um guru, mais um daqueles que vão me dar aquilo que eu de fato quero, que são as coisas para essa vida. De novo, queridos, Deus pode e Deus faz. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda a casa, Deus muda o casamento, Deus muda a vida dos filhos, Deus muda o relacionamento de marido com mulher, Deus muda a sogra, Deus muda o genro, Deus muda o cunhado, em nome de Jesus, Deus muda todo mundo. Mas a presença de Deus não se restringe àquilo que Deus pode fazer. Cristo não morreu simplesmente para a gente ter uma vidinha confortável nessa terra. Cristo morreu para que nós fôssemos religados com o Pai Celestial. Para que aqueles que antes eram inimigos de Deus, agora são feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cristo é esse, que nos religa com o Pai, que faz com que a gente olhe para o Pai, mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabendo que há tanta coisa que precisa mudar, mesmo sabendo que nos nossos próprios méritos nós nunca chegaremos ao céu, mas a gente pode olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu vou até Ti, pela intercessão de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, para que eu possa confiadamente chegar à presença do Senhor e dizer: me lava, Senhor, mais uma vez, me santifica, me transforma, porque eu quero ser cada dia mais parecido com o Teu Filho unigênito. Bem, queridos, Jesus é muito mais do que alimento para bios. Jesus é a própria Zoe de Deus. Jesus é a própria vida de Deus. Ele diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Nem a morte tem domínio sobre aquele que experimentou da verdadeira vida. A morte é só um incômodo na vida daqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, que provaram desse favor tão gracioso. Jesus diz que ele precisa ser repartido, ele precisa ser rasgado, porque é assim que o pão nos deu vida, sendo rasgado na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados.
Ele se fez parte para que nós fôssemos feitos inteiros novamente. Esse é o Cristo que nos salvou. Jesus diz, não busquem somente esse pão que perece. Jesus dá pão. No céu tem pão. Jesus dá pão. Inclusive, esse momento em que Jesus multiplica o pão, ninguém pediu para ele fazer nada. Não tinha o povo lá, gente, estou com fome, o que vocês vão fazer? Jesus cria o problema. Se fosse pelos discípulos, manda o povo embora. Tem várias cidadezinhas aqui por perto, lembra dessa situação? Paralelos desse texto. Tem várias cidades, despede o povo, deixa que eles se virem. Se fosse assim, não, esse problema é nosso. Jesus, então, dá o pão. Jesus dá pão. Amém? Jesus alimenta. Jesus cura. Jesus faz um tanto de coisas. O problema é quando a nossa relação para com Jesus é na dependência do que Ele faz e não de quem Ele é. Porque no momento que Ele deixa de fazer o que eu quero que Ele faça, eu digo, dura é essa palavra, e paro de seguir ao Senhor. Ou no momento em que eu conserto aquilo que estava quebrado na minha vida, eu não preciso mais de Jesus. E há tantas e tantas pessoas, queridos, que buscam ao Senhor no meio do caos. Glória a Deus que fazem isso. Quando o caos se normaliza, ou quando a vaca vai para o brejo de vez, deixa para lá esse negócio. Inventam um tanto de desculpas. E buscam um tanto de coisas para dizer, não preciso mais. Não consigo. Não dá. Sabe o que é? É que eu não estou conseguindo, não tenho tempo. Sabe o que é? Jesus fala de um relacionamento. E aqui eu tenho 3 perguntas para que a gente possa olhar para dentro de nós e saber se de fato temos um relacionamento com Deus. Ou se estamos somente buscando o pão que perece. A primeira pergunta para saber se eu estou de fato vivendo um relacionamento com Deus é, eu me submeto ao discipulado de Cristo? Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Jesus é buscar conhecer os seus mandamentos e colocá-lo em prática. É essa vida até o fim. Eu vou obedecendo e vou buscando. Eu vou obedecendo, eu vou buscando. Eu vou obedecendo, eu vou buscando. Isso é amar a Jesus. Eu tenho me submetido ao discipulado de Cristo? Ou simplesmente apresento para Cristo, para Deus, aquelas áreas da minha vida que eu acho que são conturbadas? Não, o resto está tranquilo. O resto eu estou administrando bem. O resto está firmeza. O resto não precisa de Jesus, não. Fica tranquilo, Jesus se concentra em outras coisas. É isso aqui que o Senhor precisa fazer. Estou solteiro ainda, Jesus. É isso aqui, ó. Arruma a varoa. Ô, Jesus. Abre os olhos dela. Já tem que ser assim, 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 assim. Ah, esqueci de mais um. Tem que vir com casa, com carro, com herança. Ô, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do milagre. Faz aquela ali. O resto está tranquilo. O resto está de boa. O resto eu dou conta. Fica tranquilo. Não precisa gastar seu fôlego com isso, não. A vida de um cristão é aquilo que nós lemos no início do culto. Enchei-vos do Espírito Santo. E esse encher do Espírito Santo é abrir as áreas da minha vida ao senhorio de Cristo. É dizer, Senhor, casamento também, Senhor, do seu jeito. Como é que é o seu jeito? Eu aprendo. Após essa frase de Paulo, ele fala sobre deveres conjugais, ele fala sobre criação de filhos, ele fala sobre relação de pais, ele fala sobre relação profissional. Logo depois desse enchei-vos do Espírito Santo. Como quem diz, olha, se encher do Espírito Santo é dar autonomia para que o Espírito Santo dirija cada área da sua vida e não mais você. Você queria de um jeito? Você olha e fala, Senhor, é desse jeito? E Deus fala, não, não é desse jeito. Então faz do seu e não do meu. Seja feita a minha vontade, assim na terra. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. E depois disso, aí sim, Senhor, o pão de cada dia, perdoa as minhas ofensas, não me deixe cair em tentação, mas primeiro, o teu nome, o teu reino e a tua vontade.
Isso que Jesus nos ensina. Isso é ser discípulo. E a pergunta é, nós estamos nos submetendo ao discipulado de Cristo? Segundo, eu descanso no amor de Cristo? Quem a gente conhece, a gente confia. Se é de confiança, né? Se não é de confiança, porque conhece, desconfia. Mas aquele que é de confiança, a gente confia. Porque conhece. Eu posso confiar, eu tenho certeza que eu posso, porque eu conheço. Conheço você. Sei onde você mora, sei do seu caráter, sei da sua índole. Já te vi em outras situações e sei como é que você agiu dentro dessas situações. Confio em você. Falta de confiança em Deus é sinônimo de falta de relacionamento. Se eu não consigo descansar nos propósitos do Senhor, me falta relacionamento com Deus. Presta atenção, não estou falando que vai ter paz do lado de fora, tá? Não estou dizendo que vão cessar os conflitos. Eu estou falando de paz que excede todo o entendimento. Paz que não faz sentido nenhum. Está quebrando o pau do lado de fora, mas lá dentro eu estou assim, Senhor, eu confio em Ti. Está difícil, está doloroso, está amargo, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Descansar em Deus, mesmo no meio das mais agudas tempestades, é um sinônimo de relacionamento. E por último, o meu relacionamento para com Deus é uma prioridade na minha vida? Quais são as minhas prioridades? E é interessante se a gente faz uma listinha de prioridades. A gente pode até colocar lá em cima, no topo assim. Conhecer a Deus. Sabe como as prioridades são expressas? O lugar onde eu gasto o meu tempo, as minhas energias e os meus recursos. Isso define as minhas prioridades. Não, Deus e conhecer a Deus é a minha prioridade, mas quanto tempo eu invisto buscando conhecer a Deus? Quanto tempo da minha rotina eu dedico a buscar conhecer a Deus? Quanto das minhas energias, não, eu estou cansado hoje eu não quero adorar a Deus, eu não quero ir para a igreja, eu já estou cansado. Quanto tempo e quanta energia eu dispenso a presença de Deus? Contei para os irmãos hoje lá em Planalto, uma situação um tempo atrás, bastante tempo atrás. Uma pessoa já era convertida há um tempo, estava assim, convertida, né? Estava assim, poxa, eu queria tanto uma Bíblia, mas é tão caro uma Bíblia, né? Morava em Belo Horizonte. A gente achava uma Bíblia igual essa minha aqui, ó. Essa Bíblia lá em Belo Horizonte eu paguei R$12. R$12, lá em Belo Horizonte. Caro uma Bíblia, né? Era alguém que quando saía, gastava lá os seus 30, 40 pila ali, na coquinha, no lanche, aquele negócio. Mas a Bíblia é cara. Onde eu empenho os meus recursos? Isso mostra as minhas prioridades. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não busco conhecer e obedecer os seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho os seus mandamentos e se eu não guardo os mandamentos que eu tenho. Eu não posso dizer. Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito. Estou dizendo que, pelo menos, nós vamos lutar para guardar os mandamentos do Senhor. Mas quanto do nosso tempo nós empregamos na presença de Deus? A nossa igreja tem várias opções de atividades, em horários alternados. Não pode na quarta, tem a quinta, não pode a quinta, tem domingo de manhã, não pode domingo de manhã, tem domingo à noite, tem escola dominical, tem pequenos grupos, tem discipulado pessoal, tem um irmão aqui, outro irmão ali que pode me ajudar a entender a palavra. Quanto nós temos empenhado as nossas energias para buscar a Deus? É muito legal ver novos convertidos, eles são muito fominhas. E eles vão em tudo que conseguem. Quando não consegue, olha, eu não consegui por causa disso, viu? Mas eu queria tanto estar lá. Mas quando o tempo passa, não que precisa dar satisfação, mas não está nem aí. Quando não vai, nem aquele sentimento de, poxa, eu queria tanto ter ido, não tem mais. Não vai, fica assim, nem o desejo, nem o pesar, eu não posso, eu queria tanto, mas já acabou. As minhas prioridades são definidas onde eu gasto o meu tempo,
meus esforços e o meu dinheiro. Jesus nos chama a experimentar deste pão, que é Ele mesmo. Jesus diz: pare de ficar me buscando somente para matar a fome da bios. Lembra que eu sou o pão da vida eterna. Lembra que o que você precisa não é de mais dias felizes nessa terra. O que você precisa é me conhecer, porque eu sou a vida, aqui e lá. A vida eterna não começa quando a gente fecha os olhos sobre essa terra. A vida eterna começa no momento em que nós abrimos os olhos sobre essa terra. Seja essa vida eterna distante de Deus por toda a eternidade. Seja essa vida eterna com Deus por toda a eternidade. Jesus diz: eu vim trazer vida. A vida com Deus por toda a eternidade. Por isso Jesus diz que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não vai ser inaugurado com a volta de Jesus. Não, o reino de Deus já começou e a gente já experimenta tantas coisas do reino de Deus ainda nessa vida. Mas a plenitude virá quando Ele voltar. Mas enquanto isso, eu posso viver à luz dos ensinamentos, da bênção, da mão poderosa, mas acima de todas as coisas, de um relacionamento íntimo e pessoal com o meu mestre. Por isso Jesus fala de uma refeição. A refeição é pessoal e intransferível. Você está com fome, você vai num banquete. Tem lá a mesa toda posta. Aí você encosta na pilastra e fala assim: porquinha pururuca tá gostoso, hein? Esses ovinhos em conserva de codorna. Esse picles aí. Essa maminha tá no ponto. E esse costelão. Legal. Nossa, tô cheio. Para casa que eu tô cheio de tanta coisa. Faz sentido isso? Eu sei que se eu comer isso aqui, eu vou me saciar. Isso muda alguma coisa? Na fome? Só dá mais fome, né? Saber que Jesus é o pão da vida não adianta. Estar à presença do pão da vida não adianta. Dar uma cheiradinha no pão da vida não adianta. É necessário comer. É necessário participar. E isso é pessoal. O almoço que a Maiara comeu hoje não faz a menor diferença para o meu organismo. Faça um pouco para o bolso, mas para o organismo não. Faz a menor diferença. Eu preciso comer, senão eu vou morrer. E a presença de Jesus é assim. Filhos, jovens, filhos, os pais não levarão os pecados dos filhos, nem os filhos levarão os pecados dos pais. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Filho de crente, filho de salvo, não é salvinho. Filho de salvo é pecador e necessita da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. Casado com salvo não é kit acoplado. É um pecador que necessita da graça e da misericórdia de Deus. A refeição é individual. Por isso Jesus deixa tão claro na sua última refeição com os seus discípulos, na mesma situação, em uma Páscoa, ele diz: está chegando a minha hora, a hora em que aquele que foi designado vai se levantar. Por isso, ele lava os pés dos seus discípulos e diz: eu vim para servir, sirvam também. Então ele se assenta à mesa, parte o pão e diz: este pão é o meu corpo, rasgado por vocês. Este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes, em memória de mim. Para que vocês se lembrem que vocês precisam comer o pão e beber o sangue, para que tenham vida eterna. Amém, queridos? Nesse momento, os irmãos que vão me auxiliar